Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós sempre procuramos trazer algo que seja realmente ilustrativo, registros do que aconteceu na história do povo de Israel, e nós temos um evento que realmente tem importância, ainda que nem sempre seja muito conhecido. Nós vamos ler hoje no livro de Atos dos Shaliachim, capítulo 28, a partir do verso 11, que diz assim: 3 meses depois, embarcamos em um navio procedente de Alexandria, chamado Deuses Gêmeos, que tinha passado o inverno na ilha, e aportamos em Siracusa, e permanecemos ali 3 dias. De lá, chegamos a Régio. Depois de um dia, soprou o vento sul. Portanto, chegamos a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até o mercado de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Quando Shaul os viu, agradeceu a Deus e recobrou o ânimo. Quando chegamos a Roma, o oficial permitiu que Shaul morasse por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, Shaul convocou uma reunião com os líderes judeus locais. Quando estes se reuniram, ele lhes disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos pais, fui feito prisioneiro em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não fiz nada que justificasse a pena de morte. Quando, porém, os habitantes de Judá objetaram, fui forçado a apelar para o imperador. Não que eu tivesse uma acusação para fazer contra meu povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, porque é pela esperança de Israel que tenho estas correntes me prendendo. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta de Judá a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Entretanto, achamos apropriado ouvir seus conceitos de você mesmo, porque tudo que sabemos a respeito desta seita é que as pessoas falam contra ela em todos os lugares. Então eles marcaram um dia com ele e chegaram em grande número. Desde a manhã até o anoitecer, ele lhes explicou o assunto, dando testemunho cabal a respeito do reino de Deus e usando tanto a Torá de Moshe quanto os profetas para persuadi-los a respeito de Yeshua. Alguns foram convencidos pelo que ele disse, mas outros se recusaram a crer. Portanto, eles foram embora discordando entre si mesmos, depois de Shaul ter feito a sua declaração final. Bem disse o Ruach HaKodesh a seus pais, por meio de Yeshayahu, o profeta: Vá a este povo e diga: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. E vocês sempre verão, mas nunca perceberão. Porque o coração deste povo se tornou insensível, mal ouvindo com os ouvidos e fecharam os olhos, por medo de que pudessem ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e fazer techuvá, para que eu os curasse. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus foi enviada aos Goim, e eles a ouvirão. Shaul permaneceu durante 2 anos inteiros em um lugar que ele alugou para si mesmo, e ele continuou a receber todos os que iam vê-lo, anunciando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Yeshua, o Messias, abertamente e sem impedimento. É uma história muito interessante. O Shaliach Shaul, um homem que, formado aos pés de Gamaliel, ele conhecia muito da filosofia judaica, tinha grande conhecimento da Torá, era bem relacionado no Sinédrio,
Então ele conhecia muitas pessoas e sabemos da sua história, como ele teve um encontro pessoal com o Eterno e como veio a entender que realmente Yeshua era o Mashiach prometido desde a época de Moshe e é o que todos os profetas haviam falado a respeito. Ele se interessou muito em levar isto para o povo de Israel. Mas exatamente conforme ele citou aqui, visto que ele, tendo desentendimento com a elite de Israel, sendo que uma boa parte do povo naquele tempo, isso nós estamos falando ainda no primeiro século da Era Comum, bem, ele falava para uma multidão de pessoas, e uma grande quantidade de judeus acreditava que realmente Yeshua era o Mashiach por várias evidências do ministério e depois daquilo que acompanhava até mesmo os apóstolos, os seguidores, os Shaliachim, os enviados de Yeshua. Bem, acontece que a elite se incomodava muito com isto. E numa acusação, uma série de intrigas que aconteceram, ele acabou apelando para César e foi levado então para Roma, para ali ter o seu caso julgado. Era uma oportunidade para Shaul. Ele enfrentou uma viagem bastante difícil, com bastante dificuldades, contratempos, tempestades, naufrágios, uma série de coisas que aconteceram, mas depois de um tempo necessário, ele chegou a Roma. Bem, Roma, o que tem em Roma? Roma era a capital do Império Romano, ali não havia nada de haver sobre cristianismo, coisa assim, não. Roma era aquela Roma que nós conhecemos pelos filmes, pelas histórias, aquela Roma conquistadora, dirigida pelos Césares, aquela Roma que um pouco mais para frente iria ter a experiência com Nero e outros tantos. Bem, Shaul entrou naquela cidade que, obviamente, existia ali uma grande comunidade judaica. E a primeira coisa que ele se interessou, visto que a principal atividade de Shaul era falar com a comunidade judaica em qualquer parte do mundo onde ele estivesse. Chegando ali, ele alugou um local, ele pôde viver ali, porque ele apelou para César, estava numa condição restrita, porém não era um prisioneiro comum, ele não havia uma acusação, ele não tinha nenhuma condenação como criminoso, então ele pôde, não precisava ficar na cadeia, então pôde alugar uma casa e ali receber as pessoas. Então uma das primeiras coisas que ele fez foi convocar os líderes da comunidade judaica, ele solicitou a presença deles para poder expor a eles porque ele estava ali. Ele não precisava fazer isto. Ele podia simplesmente aguardar o julgamento e ficar mais quieto, mas ele tinha muito interesse em levar o conhecimento daquilo que ele representava para a comunidade judaica na cidade de Roma. E realmente, as pessoas que habitavam ali, então toda aquela comunidade judaica, tinha interesse de saber a respeito dele, porque ouviam falar alguma coisa, eles estavam distantes, não tinham facilidade de receber as informações como nós temos hoje. Então, tudo o que eles sabiam do que acontecia em Jerusalém era vago. Eles tinham sua vida lá em Roma, viviam normalmente, tinham lá suas sinagogas e recebiam eventualmente notícias quando alguém viajava. Bom, nesse contexto, ele disse claramente por que ele estava lá. Estou aqui por causa da esperança de Israel. Era por causa disto. Era aquilo que ele defendia. É por isso que ele estava lá e explicou os detalhes. Mas nós podemos observar o seguinte. Ele expôs aquilo que ele realmente queria, todos os detalhes, o que incomodou aqueles líderes lá em Jerusalém, ele explicou agora para aquela comunidade em Roma. Bem, a reação que aconteceu ali em Roma não foi diferente do que aconteceu em Jerusalém, não foi diferente do que aconteceu em várias localidades da Ásia Menor, em vários pontos de cidades gregas,
Em todo local onde Shaul levava a mensagem a respeito de Yeshua, o resultado era muito similar. Ele ia nas sinagogas, expunha dentro da Torá e dentro dos profetas que Yeshua cumpria os parâmetros para ser o Mashiach, e estamos falando disso numa comunidade que não tinha sofrido tantas coisas, tantas mudanças como hoje em dia. Mas hoje em dia a reação continua sendo do mesmo jeito. Não mudou nada em quase 2000 anos. Então, ali naquela comunidade de Roma, então aconteceu semelhante em várias outras localidades que nós temos descritos aqui nas Escrituras. E qual era isto? O que era que acontecia? Shaul deixou claro, está acontecendo aqui com vocês aquilo que o profeta Yeshayahu, ou seja, o profeta Isaías, já tinha falado a respeito há quase 700 anos antes. Ele falou o que iria acontecer com o povo de Israel, com os descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó, o povo de Israel. Ele disse claramente o que iria acontecer. Que muitos, principalmente, lógico, sempre se coloca quando o povo judeu fez isso, quando os seus representantes tomavam alguma atitude. Nós sabemos na história de Israel que muitas vezes Israel esteve em falta diante de Deus por causa do seu rei. Nesse caso, não havia mais rei em Israel, mas quem representavam eram os líderes religiosos. Era quem fazia parte de todo o governo do povo judeu. Bem, eles haviam rejeitado Yeshua sistematicamente, e aquilo criou, como em todas as outras oportunidades que nós sabemos, uma divisão. Por quê? Entre aqueles que ouviam, nós podemos distinguir dois tipos de pessoas. É isso que acontecia tanto em Jerusalém, como em tantas outras localidades, e agora estava acontecendo também em Roma. Havia realmente entre a comunidade judaica pessoas sinceras que tinham o coração aberto para as Escrituras, para o Eterno, para que o Ruach do Eterno pudesse falar com eles. Essas pessoas entenderam que aquilo era o cumprimento daquilo que eles esperavam. Já tantas gerações já se falava a respeito de Mashiach, que ele viria e fariam tantas coisas, profetas falando. Então o povo sincero, fiel ao Eterno, esperava isto. Mas tinha outros com outro entendimento, que viam a questão do próprio judaísmo como uma questão somente cultural, uma questão da tradição de um povo, e que não estavam muito abertos para mudanças. Eram pessoas que não confiavam realmente no Eterno, sequer se importavam com a manifestação do poder do Eterno. Ele se manifestava, mas, infelizmente, o povo de Israel tem um histórico de descrença no seu Deus. Isso é inquestionável, ainda que isso seja duro de nós admitirmos, é desconfortável nós aceitarmos isto, mas é só ler todo o Tanar e nós vamos ver quantas vezes o povo de Israel foi desobediente ao Eterno, foi resistente, foi de duro coração. Isso aconteceu e o Eterno muitas vezes pesou a mão em Israel por causa disto. Bem, continuava acontecendo. Só que desta feita, estavam rejeitando o próprio Mashiach, sendo que uma boa parte daquelas pessoas, justamente os mais fiéis, aceitaram o que Shaul expôs e começaram a conversar mais com ele, ir na sua casa e realmente se tornaram messiânicos. Bem, isso que nós relatamos que é um fato histórico, se reflete até os dias de hoje, infelizmente. A natureza humana é assim. Não estou nem dizendo que é por ser da comunidade judaica, mas é que Yeshua veio da comunidade judaica. Yeshua veio da descendência de Abraão. Ele veio da tribo de Judá. Então Yeshua tem toda a identificação com o povo hebreu. Então nós não podemos dissociá-lo disto. Bem, ainda hoje acontece a mesma coisa.
As pessoas que são abertas à palavra do Eterno, são abertas a que o Ruach HaKodesh pode falar, vão reconhecer que realmente Yeshua é o Mashiach, que Yeshua é aquele que foi descrito pelas Escrituras. E haverão aqueles que com o coração endurecido irão rejeitar. Então isso para nós não é estranho, porque isso acontece há milênios. Há milênios. Desde que Moshe tirou o povo do Egito, isso vem acontecendo sistematicamente, geração após geração. Portanto, você que está ouvindo, tome uma posição. Você é uma pessoa que vai se enquadrar ou entre aqueles que realmente ouvem o Eterno, ou aqueles que, por questões pessoais, endurecem o seu coração e rejeitam a misericórdia do nosso Criador. Você tome a sua decisão. Yeshua é o nosso Mashiach. Yeshua veio para cumprir o seu propósito, conforme está escrito na Torá, não conforme interpretações. Você é livre. Você pode ler a Torá, você pode buscar nas Escrituras que o Eterno fale a você. Não fique atrás de opinião de outras pessoas, porque são opiniões que podem estar em desacordo com as Escrituras. A opinião humana é falha, mas o nosso Deus é verdadeiro. E Ele é que fala conosco. Portanto, receba as palavras de Yeshua em sua vida e muita coisa vai mudar. Que o Eterno possa abençoar a todos que estão nos acompanhando. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.